E a escalada nas tensões comerciais continua a crescer justamente após o tarifaço realizado por Trump. E nós vamos dar sequência. Depois dos Estados Unidos também subirem as tarifas, a China, claro, recuou e agora fez, então, o seu movimento de 145% para cima. O governo de Xi Jinping anunciou nesta sexta-feira, então, que vai aumentar a taxação sobre produtos americanos para 125% a partir deste sábado. É uma guerra mesmo, aumenta dali, aumenta daqui. E o Ministério do Comércio chinês também anunciou ter entrado com um processo contra os Estados Unidos na Organização Mundial do Comércio Exterior, alegando práticas unilaterais de coerção, inclusive bullying também, alegando o governo chinês. E para entender como se encontra, o atual cenário da guerra comercial entre ambos os países e também como as nações europeias estão respondendo ao tarifaço global, nós recebemos agora o nosso correspondente da Europa, Luca Bassani, que vai trazer todos os detalhes aí, o correspondente da Jovem Pan. Luca, seja bem-vindo. De fato, semana após semana, nós estamos acompanhando o desenrolar dessa guerra e fica assim, 100 para cá, 145 para lá. A situação não tem parada, Luca. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Marcelo. Olá a você, a todos que acompanham a Hora H do Agro. Realmente essa situação tarifária tem preocupado os diversos cantos do mundo, mas parece que esses dois titãs, os Estados Unidos e a China, não irão recuar, pelo menos é o que mostrou as últimas semanas de aumentos consideráveis. Desde que Donald Trump assumiu a presidência em 20 de janeiro, já tarifas foram anunciadas sobre os produtos chineses, inicialmente de 10%, que depois viraram 20%, até o tarifaço aumentar consideravelmente este patamar, aí subindo para 34%, depois para mais de 5% e estacionando na faixa dos 145%. Os chineses, que disseram não querer participar de uma guerra comercial, também deixaram claro que não podem ficar sem responder e, portanto, a resposta chinesa de 125% acabou abalando os mercados asiáticos, europeus e também nos Estados Unidos, considerando essas duas grandes economias. Se juntarmos os Estados Unidos com a China, dá quase 40% do PIB mundial. Então, essa relação econômica saudável entre os dois é muito importante, é fundamental para todos os demais países do mundo, considerando também os mercados consumidores de ambos. Estamos falando dos Estados Unidos, um país muito rico, com mais de 300 milhões de pessoas, e a China, um país que vem enriquecendo, com mais de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Por isso mesmo que a gente vê que agora a questão é mais geopolítica do que econômica, porque ambos sabem que precisam fazer uma negociação, ambos sabem que aumentar 20%, 30% a cada dia, a cada semana é insustentável para o comércio global e para suas próprias economias ao longo prazo. O único problema é que Donald Trump quer que os chineses façam o primeiro passo, deem o primeiro passo, enquanto que a China diz que não vai recuar, que tem essa robustez econômica para poder responder à altura dos Estados Unidos. A gente vai ficar, obviamente, acompanhando, é de interesse do Brasil, do agro brasileiro e também dos diversos países periféricos aos Estados Unidos e à China, que isso aconteça o mais rápido possível, porque é uma sangria econômica que deixa projeções preocupantes para o ano de 2025. Exatamente, Luca? Mexe no mercado financeiro, mercado de ações, dólar sobe, desce, de acordo com a notícia do dia. Agora, Luca, também tem um outro lado, Falando um pouco do Brasil, a gente sabe que o acordo Mercosul e União Europeia, a França era um grande entrave. Com toda essa disputa, essa briga, é claro que a Europa também começa a se reposicionar e imaginar também que a América Latina, principalmente para o Brasil aqui, pode ser uma alternativa, ao continente e o próprio Brasil em relação aí a outros mercados que poderão abastecer justamente a Europa, e a França começa a recuar então no seu protecionismo, e esse acordo pode sair agora? A gente vê uma movimentação diferente. De fato, Marcelo, a guerra comercial ela tem feito com que os países mais afetados procurem alternativas para que possam vender os seus produtos da mesma forma ou de forma parecida como faziam para os Estados Unidos antes das tarifas. É bom dizer que naquele tarifaço apresentado por Donald Trump antes do seu recuo, a União Europeia foi taxada em 20%, depois teve a queda para 10%, o que fez com que o bloco que também havia sancionado os Estados Unidos
com 25% voltasse também atrás. Então, agora as relações foram normalizadas. De qualquer maneira, o que este cenário bastante imprevisível ele mostra? Ele mostra aos europeus que eles precisam encontrar alternativas para vender os seus produtos. E neste momento o mercado latino-americano, os países do Mercosul, Argentina, Uruguai, Brasil, se mostram como pessoas que têm um capital muito importante em suas mãos e têm interesse nos produtos europeus e vice-versa. Como nós sabemos, a França, que é o maior produtor agrícola da União Europeia, tem representado entraves para a assinatura deste acordo, mas agora, como os seus vinhos, os seus queijos, a produção dos seus azeites e de vários outros gêneros agrícolas estão sendo afetados para um dos maiores mercados consumidores dos seus produtos, que é os Estados Unidos, olhar para a América do Sul parece agora ser algo que faz sentido e pode fazer essas conversas serem retomadas em outro ritmo. Nós esperamos que isso seja assinado, afinal seria um ganho econômico imenso para o Brasil e também um dos maiores mercados comuns do mundo, em cerca de 700 milhões de pessoas na Europa e na América Latina, podendo consumir bens industrializados e agrícolas de forma mais barata, isso que seria muito positivo para os brasileiros de maneira geral, a gente consegue enxergar nessa situação. Luca, claro que além da guerra fiscal que preocupa a todos, evidentemente, porque mexe, como você disse, as principais potências e blocos mundiais, também tem esse crescente interesse por compra de armamentos, também o arsenal agora militar. Nós temos guerras em andamento, temos situações delicadas e muitos também analistas temem, né, que toda essa guerra fiscal que está acontecendo do ponto de vista comercial possa também haver uma escalada, um fio desencapado ali. A gente sabe que o mundo não vive de monotonia nesse momento, para também uma questão militar. O que a Europa, eu imagino, tem uma grande preocupação hoje em dia? Tem uma grande preocupação e essa questão da segurança nacional foi inclusive mencionada por Donald Trump para justificar as tarifas. Ele disse que o superávit que a China estava fazendo com a relação econômica com os Estados Unidos estava sendo utilizado para implementar a sua indústria armamentista, a sua indústria bélica. Algo que não foi provado, mas pode ser verdade, já que a gente vê a China ampliando inclusive o seu arsenal nuclear. No caso europeu, sair desta crise promovida pelo tarifaço o mais rápido possível é algo extremamente importante, porque o grupo se comprometeu há cerca de um mês em gastar ainda mais com os gastos militares. Eles falaram em uma cifra de aproximadamente 800 bilhões de euros. Estamos falando aí de trilhões de reais que seriam investidos nos próximos 10 anos no setor armamentista e também nas forças armadas de cada um desses países. Para isso, eles precisam continuar comercializando com todo o mundo e não ter muitas tarifas, muitos entraves econômicos protecionistas pelos seus próprios aliados, né, como é o caso dos Estados Unidos. Então, as alternativas estão sendo procuradas, vender os produtos europeus na América Latina, como acabamos de falar, também ampliar suas próprias relações com a Ásia, o Oriente Médio, os países do Extremo Oriente, China, Japão, Coreia do Sul, é algo que a União Europeia tem buscado de maneira conjunta para ter dinheiro em caixa que financiaria este movimento de rearmamento do continente, que é visto como fundamental para a estabilidade e a segurança geopolítica da Europa, que se sente ainda ameaçada com a Rússia, que invadiu a Ucrânia e provavelmente sairá vitoriosa dessa guerra, pelo menos do aspecto territorial. E, Luca, você que fala justamente da Alemanha, né? A gente sabe também que a Europa vive uma pré-recessão, se não recessão, os países crescendo muito pouco, nem crescendo. Então, é um momento extremamente delicado financeiro também dos países, né? É extremamente delicado e você toca num ponto que é importante. Aqui na Alemanha tivemos eleições no mês de fevereiro e no final do mês de abril, o novo chanceler Friedrich Merz tomará posse, prometendo uma mudança nas questões econômicas do país para recuperar este vigor econômico que a Alemanha deixou de ter durante os últimos 3 anos. Tudo bem que tivemos a pandemia, a guerra na Ucrânia, a guerra no Oriente Médio, tudo isso desestabiliza o mercado, mas o novo chanceler conservador, que também trabalhou no mercado financeiro, tem uma visão bastante liberal na economia, acredita que mudanças precisam ser feitas para tirar a Alemanha dessa recessão técnica. Você mencionou muito bem, Marcelo, a Alemanha tem a previsão de crescimento apenas entre 0,1% e 0,3% neste ano de 2025, ou seja, se nós considerarmos o tamanho da economia alemã, tudo a potencialidade que ela tem para poder crescer, é um número muito baixo e que desanima
tanto os alemães quanto os investidores. Por isso, essa mudança política e econômica é fundamental para fazer com que a força motriz da Europa, que sempre foi a Alemanha, volte a respirar, e isso também incentive o bloco como um todo a buscar alternativas econômicas e voltar a crescer também. Agradecemos a participação do Luca Bassani, correspondente internacional da Jovem Pan, falando diretamente da Alemanha, trazendo essa visão, portanto, do continente europeu com todos os desdobramentos aí em relação a esse tarifaço de Donald Trump, que, claro, semana após semana vamos continuar acompanhando aqui na Hora H do Agro, e você retorna conosco. Luca, até a próxima. Muito obrigado. Muito obrigado, até a próxima.